Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast que esse mês está com o tema Inteligência Emocional na Infância. Você que está nos assistindo pelo YouTube, eu te convido a curtir o vídeo, já compartilhar com outras pessoas, que hoje nós falaremos sobre dicas práticas. Eu trouxe para vocês 6 dicas práticas de como desenvolver a inteligência emocional no meu filho. Nós já entendemos o que é inteligência emocional, nós já aprendemos o porquê de colocar em prática tudo isso e até algumas formas, alguns exemplos práticos. E agora eu te trouxe 6 dicas práticas para você realmente entender tudo isso e já começar a colocar em prática no seu dia a dia com a sua criança, ou o seu adolescente, o adulto, ou você mesmo, para que a gente possa desenvolver cada vez mais pessoas emocionalmente inteligentes, né? Então, a nossa primeira dica hoje é: ensine e explore, conversem sobre cada uma das emoções. Por mais simples que pareça, e a gente já falou bastante nos outros episódios, eu preciso entender o que é sentir alegria, o que é sentir tristeza, o que é sentir raiva. Como que o meu corpo reage diante de cada uma dessas emoções? Quando eu tô com raiva, como que é? Eu posso pedir pro meu filho, quando você tá com raiva, como que o seu corpo fala? Assim, franzindo a testa, ou faz algum barulhinho de Então eu preciso entender como que meu filho funciona, até para que quando ele estiver colocando para fora essa emoção, eu consiga até identificar também, ou às vezes ele externa de outras formas que nem ele percebeu ainda. Então você pode pontuar para ele de tipo: filho, eu percebo quando você tá com raiva, quando você também faz isso, você percebe? Aí também já gera um sentimento de: nossa, meu pai tá atento em mim, minha mãe tá atenta a mim. Então, é importante a gente conversar, por mais simples que pareça, a gente conversar sobre cada uma dessas emoções, seja qual for a idade, porque às vezes a gente não para pensar nisso. Então, talvez o adolescente nem saiba como que o corpo dele reage, ele não sabe identificar a diferença entre a tristeza e a raiva, ou o medo e a tristeza. Então a gente precisa sim entender cada uma delas. Aqui no YouTube, para você que está no YouTube, nós temos um vídeo falando sobre as emoções, a importância de desenvolver, falando só sobre isso, tá? Então vou até deixar aqui embaixo para que vocês possam também acessar. A segunda dica é: esteja atento às diversas formas de expressão do seu filho. Como eu falei na dica anterior, às vezes a gente percebe que quando ele tá com raiva, ele reage de tal forma, e eu posso pontuar isso pra ele que talvez nem ele tenha percebido. Mas o meu filho, as pessoas, elas reagem, elas se comunicam de diversas formas, seja verbais ou não verbais, seja falando eu não tô bem, ou às vezes não, ele tá tendo um comportamento diferente do esperado, do natural dele. Ele é uma criança muito extrovertida e ele tá bastante introvertido, ou o contrário, ou ele é mais introvertido, mais na dele, e ele tem buscado chamar muita atenção. Então, eu preciso estar atento a diversas formas que esse meu filho se expressa. Ele tá querendo fazer mais exercícios, mais atividades físicas, seja radical ou não. Ele tem procurado desenhar mais. O que esses desenhos falam? Geralmente na infância os desenhos falam muito, gente. Estejam atentos aos desenhos, estimulem esses desenhos, né? Porque é uma forma da criança se expressar. Então, e do adolescente também, procure entender quais são os gostos dessa sua criança, coisas que ele mais gosta, que geralmente ele se expressa através daquilo. Ele gosta de brincar de bonecos, então como que tem sido essa brincadeira? Ele pode estar falando através disso, né? Para que ali você possa: olha, filho, eu percebi que você tem brincado assim, assim, assim. Você tá sentindo algo em relação a isso? A depender da idade, a gente já consegue sim esse diálogo, né? Então, é importante que eu esteja atento às várias formas de expressão do meu filho. É importante também, a terceira dica é que você busque trabalhar e exercitar a resiliência e a frustração dessa criança. O que é resiliência? É capacidade de se adaptar
ao meio, à nova situação, aos novos desafios. Não, hoje não deu para calçar o sapato que ele mais gosta por algum problema. Não, mas tudo bem, a gente calça um outro. Como que meu filho reage diante disso? Isso eu tô falando coisas bem simples, mas isso vai também dos mais difíceis. Mudar de cidade. Então, eu preciso trabalhar que a gente pode sim ter que mudar de sapato, mudar, o meu gosto pode mudar, as minhas necessidades podem mudar, e que tudo bem, faz parte do nosso desenvolvimento. E que assim, não quer dizer que a gente não vá sentir, mas eu tenho que buscar lidar com isso da melhor forma, para que isso não me controle, não se torne um monstro na minha vida e passe a controlar ela. Porque o contrário da inteligência emocional é exatamente isso. Lá no primeiro episódio a gente falou muito disso, dessas intensidades, né? Então, trabalhar, ensinar a resiliência pro meu filho. Filho, hoje não deu. Minha filha queria ir para o parquinho brincar, mas choveu. Como que a gente vai na chuva? Então, filha, a gente não conseguiu, por isso. Que tal a gente brincar de outra coisa em casa mesmo? Ou a gente adaptar algo parecido? Mas faz parte. A gente não consegue controlar tudo. A gente ir tendo esses diálogos com a criança, porque a criança ela já entende muito. Ela vai entendendo da forma dela, né? E o lidar com a frustração. O que é a frustração? É saber receber ou não. É saber entender que hoje não deu pra ir no parquinho e que embora eu esteja triste porque eu queria ir no parquinho, mas esse sentimento vai amenizar e eu vou conseguir ver outra coisa de uma forma legal. Existem outras possibilidades também. Então, a gente percebe também uma geração hoje de adolescentes, crianças e adolescentes muito intolerantes a essa frustração, intolerantes ao não, porque muitas vezes a gente pode ter receios em dizer não ou receio em negar algo e que acaba gerando nessa criança uma sensação de poder, de controle o tempo inteiro. Então, quando ela passa numa primeira situação a não ter controle, aquilo é novo para ela e aí é difícil lidar se ela não se depara com uma certa frequência com essa frustração. Então sim, eu preciso sim permitir com que meu filho se frustre, que nem sempre as coisas saem do nosso jeito e que nem sempre a gente pode dar um jeitinho. Infelizmente tem coisas que simplesmente não dá. Então, mas claro que não é naquela, não dá por que não? Eles têm uma necessidade de uma justificativa, eles têm, porque são crianças diferentes, a gente percebe que são crianças diferentes. Acredito até que de forma de construção ali do sistema cerebral, a gente já percebe uma diferença. Isso é para um outro vídeo, depois eu posso trazer para vocês, falando um pouquinho mais de como é que funciona, como é que tem se estudado diante dessa nova geração, dessa nova realidade. Mas a próxima dica, a quarta dica que eu trouxe para vocês é que você possa ajudar essa criança, esse adolescente, a identificar a emoção à medida que ela for surgindo. O que é identificar a emoção? Às vezes, a gente está no carro ali conversando e ele esboça alguma coisa e nem percebeu que foi uma emoção. Então, olha filho, você percebe que quando eu falei isso, você reagiu assim? Que emoção será que é essa? Que emoção você acredita que é? É raiva, é alegria. Então, que no nosso dia a dia, naturalmente a gente possa ir implantando, ajudando essa criança a identificar. Porque à medida que a gente vai exercitando isso, a gente vai conseguir estimular essa criança a ir colocando isso no dia a dia dela, né? A quinta dica é: respeite as emoções da criança. O que isso quer dizer? Quando ela externar algum tipo de emoção, eu preciso respeitar, de tipo, meu filho, entendi que você tá com raiva, entendi que você tá triste, mas
como que a gente pode resolver isso? Então, e ali então buscar alternativas junto com a criança. Mas não de tipo, para de ficar assim, isso é besteira. Porque cada um sente de uma forma, assim como o adulto. Assim como eu, adulto, sinto de uma forma, você sente de outra forma. E essa criança também. Não é porque ela é criança que ela não tem problema. Os problemas, eles acontecem de acordo com as nossas fases, eles sempre acontecem. Só que cada um lida de uma forma, então eu preciso respeitar e validar as emoções dessa criança. Porque se ela ali me fala o que ela tá sentindo e eu já reajo de tipo, isso é besteira, para com isso, ela não vai se sentir acolhida e segura para em outro momento ela vir externar e assim vocês começarem a trabalhar essa inteligência emocional, porque é a longo prazo, a gente vai colher frutos, a gente vai ter resultados a longo prazo, né? Como a gente falou lá no primeiro vídeo, do porquê que essa inteligência emocional é importante ser desenvolvida, porque ela interfere sim no comportamento, ela interfere sim no desenvolvimento, né? Então a gente precisa sim respeitar o que essa criança está sentindo e assim ajudar a lidar com isso da melhor maneira, né? E sexta dica, estimule a empatia. O que é a empatia? Se colocar no lugar do outro. Porque quando eu estimulo a empatia, eu proporciono para o meu filho um olhar de troca de experiência. Nossa, o amiguinho passou por isso e por isso, por isso. E se fosse eu no lugar dele, como eu me sentiria? Isso diminui até alguns comportamentos também disfuncionais e principalmente a gente consegue trabalhar essa criança para que numa vida adulta essa empatia é um movimento muito necessário na vida adulta. E assim, eu costumo dizer que a empatia às vezes é muito mais por nós do que pelo outro, se a gente for ver direitinho. Porque a empatia, quando eu me coloco no lugar do outro, alivia até o meu sentir. Por exemplo, se alguém passou por mim e eu dei bom dia e a pessoa não me respondeu, aí eu já fico pensando mil coisas. Será que... como fulano é metida, fulano é muito mal educado, fulano tá estressado, fulano... E aí eu fico, mas será que foi comigo? Será que é comigo? Será que ele tá chato? Eu começo a alimentar muitos pensamentos assim na minha cabeça. Mas se eu olho para essa situação com um olhar de empatia de tipo, fulano pode não ter ouvido o que eu falei, aí ali eu esqueço. Ou de tipo, fulano pode ter tido um dia difícil. Isso também alivia o meu sentir. Então, a empatia é uma via de mão dupla, se a gente for ver. Claro, que no sentido próprio da palavra, sim o se colocar no lugar do outro, é o olhar para o outro, né? Essa questão da compaixão. Mas também por mim. Se a gente for colocar em prática, assim, ver na prática, também faz bem para nós. Então é importante que eu possa ensinar o meu filho, estimular no meu filho esse movimento de empatia e proporcionar essa troca de experiências entre eles. Até porque a gente está constantemente aprendendo com o outro, né? Com as situações, com o outro. Então, se eu me abro para essa possibilidade, facilita muita coisa lá na frente. Então essas foram as 6 dicas práticas para você já colocar em prática hoje mesmo para desenvolver essa inteligência emocional na sua criança, no seu filho, na sua filha, nos seus filhos e agir de forma preventiva ou já de intervenção, porque a depender de como que essa criança já vem lidando com essas emoções. Mas é importante a gente ressaltar que quando meu filho, eu percebo que ele já não sabe lidar com as emoções, ele tem agido muito no impulso, ele tem vivido mais no extremo do que no normal dele, é momento de buscar ajuda profissional. Eu preciso, ou se não, faz todo sentido, mas eu não sei por onde começar. O psicólogo também está aí para fazer essa condução dos pais, orientação. Então é importante que eu busque ajuda profissional. Aqui são só algumas dicas, alguns nortes para que no dia a dia a gente consiga colocar em prática. Mas o psicólogo ele vai direcionar, ele vai te orientar, ele vai até ajudar a conduzir certos processos a depender da demanda, se tratando da criança, né? Então é isso.
Tem muito conteúdo sobre inteligência emocional, sobre outras temáticas ali da infância lá no meu Instagram, @JessicaTonyPsicóloga, e eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam conhecer, para que vocês possam estar por dentro de mais conteúdos. E em breve, dia 3 de maio, nós teremos uma novidade para pais que querem aprender um pouco mais sobre essa inteligência emocional, a colocar no dia a dia, acompanhamento comigo, para que isso seja realidade na sua casa, na sua família, na vida de vocês, certo? Então, você que está no YouTube, curte esse vídeo, compartilha com alguém, algum pai, alguma mãe que você acredite que vai ajudar, se inscreva no canal e até o nosso episódio 4, que é o nosso último episódio dessa série, que vai ao ar semana que vem. Então, obrigada por assistirem, por ouvirem até aqui e até o próximo. Tchau!